Uma garota pobre chega encharcada pela chuva a uma entrevista de emprego e o que fazem com ela a deixa completamente envergonhada. Camila acordou com o barulho da mãe tossindo no quarto ao lado. Já fazia dias que Dona Elsa não dormia direito. O tratamento deixava ela fraca, sem apetite e com muita dor. Camila se levantou devagar, olhou o relógio e percebeu que ainda eram 5:30 da manhã. Ficou parada por uns segundos, olhando pela janela o céu escuro começando a clarear. Pensou nas contas da semana, pensou no armário da cozinha quase vazio, pensou no patrão que ela precisava encarar mais tarde. Mas primeiro, precisava cuidar da mãe. Na noite anterior, Dona Elsa tinha passado muito mal. Camila nem conseguiu pregar o olho. Foi de remédio em remédio, colocando compressa de água morna, ajeitando os travesseiros, tentando acalmar a mãe que gemia de dor. Por volta das 4 da manhã, depois de um banho rápido nela, Dona Elsa finalmente dormiu. Camila ficou sentada, no chão do quarto, encostada na parede. Pensando no que ia fazer da vida, ela trabalhava como assistente de escritório num lugar pequeno, mas que pagava direitinho. O problema era o chefe, seu Marcos, que tinha o humor de uma porta e a empatia de uma pedra. Sabia que Camila cuidava da mãe doente, mas nunca quis saber dos detalhes. Era sempre tudo por e-mail, mensagem curta e fria. Uma vez, Camila tentou conversar sobre fazer meio período para poder cuidar de casa, mas ele cortou na hora e disse que não era a ONG, era a empresa. Mesmo assim, Camila tentava não faltar, chegar no horário, fazer tudo certo. Só que aquele dia foi demais. A mãe teve febre alta, começou a suar frio e quase desmaiou. Camila largou tudo e levou ela correndo para o hospital público mais próximo. Ficaram horas na espera. Quando voltou para casa, já era tarde, e ela sabia que no dia seguinte ia ter que dar uma boa explicação. Na manhã seguinte, mandou mensagem, avisando que tinha faltado porque a mãe teve uma crise forte e que levava atestado mais tarde. Não teve resposta. Quando chegou na empresa, ainda meio zonza de sono e com o cabelo preso de qualquer jeito, o clima estava estranho. O pessoal nem olhou muito na cara dela. Foi direto para a sala do chefe com o atestado na mão, mas não teve nem chance de falar. Ele só levantou os olhos do computador e disse com aquela cara de tédio: "Camila, pode arrumar suas coisas. A gente vai encerrar por aqui." Ela travou. Ficou parada, segurando o papel com o atestado. Achou que ele estava brincando, que era exagero. Tentou explicar que não tinha escolha, que a mãe estava passando mal de verdade, que ela ia compensar o dia, mas ele nem deixou terminar. Disse que já tinha muita gente querendo a vaga dela, que não podia se dar ao luxo de ter funcionária faltando e que não tinha mais o que conversar. Camila só ouviu. Ouviu sem entender muito bem. Saiu da sala com o coração acelerado, a garganta apertada e uma mistura de raiva e tristeza que não dava para segurar. Chegou em casa em silêncio. Não contou nada para a mãe naquele dia. Só disse que tinha voltado mais cedo porque o patrão liberou. Deixou a bolsa no canto da sala, foi pro quarto e chorou sozinha, baixinho, pra mãe não ouvir. Chorou de raiva, de impotência, de medo. Tinha conseguido segurar o emprego até ali, mesmo com toda a loucura em casa, mesmo com o dinheiro mal dando pra remédio e aluguel. E agora, do nada, tava sem nada. Nos dias seguintes, tentou procurar alguma coisa. Enviou currículo pra tudo, quanto é lugar. Ligou para conhecidos, mandou mensagem em grupo de vaga no WhatsApp, mas ninguém respondia. Algumas vagas pediam experiência demais. Outras queriam alguém com disponibilidade total, inclusive fins de semana. Ela precisava de algo que desse para conciliar com o cuidado da mãe. Era difícil. Cada não que recebia deixava ela menor. Parecia que estava afundando devagar, sem corda para segurar. A luz e a água já estavam vencidas. O dono do apartamento ligou avisando do aluguel atrasado. Ela foi no mercado e voltou com meia sacola. Precisou escolher entre o arroz ou a pasta de dente. Escolheu o arroz. Teve uma tarde em que ela olhou para dentro da geladeira e só tinha uma garrafa de água. Pegou um copo, se sentou no chão da cozinha,
e ficou ali, abraçada com os joelhos, pensando o que ia fazer. Já não sabia mais de onde tirar força, mas também não podia desmoronar. A mãe dependia dela. O celular de Camila tocou bem no meio da manhã. Ela estava na cozinha, lavando a única panela limpa que tinha, pensando no que ia cozinhar com os 2 ovos que sobraram. Era a Larissa. Camila atendeu no mesmo segundo, com aquele alívio de quem já não ouve a própria voz há dias. Depois de uns minutos de conversa, veio a pergunta que ela nem esperava mais. Cami, tu toparia um trampo de faxina num prédio? É só pra mulher de confiança, e eu pensei em você. Camila ficou quieta por um instante. Não era o tipo de trabalho que ela estava procurando, mas também o que ela estava procurando mesmo. Já tinha mandado currículo para tudo quanto é lugar e ninguém dava retorno. Precisava pagar o aluguel, comprar comida, comprar os remédios da mãe. Era aquilo ou o buraco. Então, respirou fundo e disse: sim. Larissa passou o endereço e disse que a responsável chamava Dona Neide. Era uma senhora exigente, mas gente boa. A entrevista seria dali 2 dias, às 8 da manhã, num prédio enorme na região central. Camila anotou tudo num papelzinho grudado na geladeira, com um ímã de coração rachado que já estava meio enferrujado. Nos 2 dias seguintes, fez o possível para não surtar. Separou a roupa mais inteira que tinha. Uma calça jeans sem furo, uma camisa branca um pouco larga e o único tênis que ainda não tinha o solado soltando. Lavou tudo na mão, deixou secar na janela, passou com carinho usando uma fronha velha como pano de passar. Se olhou no espelho várias vezes e tentava imaginar se iam rir da cara dela. Na noite anterior, quase não dormiu. A cabeça não parava. Pensava em tudo. Se ia ser bem recebida, se ia dar conta da função, se Dona Neide ia achar que ela era muito nova para aquilo, se o prédio era chique demais e ela ia parecer fora do lugar. No fim, só conseguiu cochilar depois das 4 da manhã, agarrada num travesseiro fino, com o despertador já marcado para as 6. Quando acordou, a primeira coisa que ouviu foi o barulho da chuva. Não era garoa. Era daquelas chuvas pesadas, com trovão e vento. Ela ficou parada por uns minutos, olhando pela fresta da janela. Pensou em desistir. Pensou mesmo. Olhou para o lado. Viu a mãe dormindo com a touca na cabeça, os remédios em cima do criado mudo, e lembrou do valor da conta de luz. Aí engoliu o medo e começou a se arrumar. Se molhou toda só de sair do portão. O guarda-chuva quebrado mal segurava as gotas que vinham de lado. Tinha que andar até o ponto de ônibus, pegar a linha que dava uma volta no mundo, depois descer, a 2 quadras do prédio. O tênis foi ficando encharcado a cada passo. A calça grudava na perna. A camisa, antes branquinha, já estava manchada de chuva e lama nas pontas. Mas ela foi. Caminhou olhando para o chão, desviando das poças, segurando a bolsa contra o peito. Já estava completamente encharcada quando chegou no ponto. E para completar, o ônibus atrasou. Quando ele apareceu, veio lotado, cheio de gente com cara de segunda-feira. Camila entrou espremida, tentando não encostar em ninguém, rezando para chegar logo. Quando desceu, a chuva parecia pior. O céu estava cinza escuro e o vento empurrava as gotas direto no rosto dela. O prédio era imponente, cheio de vidro e com uma entrada que parecia mais de hotel do que de prédio comercial. Camila parou por um instante na calçada, encharcada, dos pés à cabeça, com o cabelo grudado no rosto, e respirou fundo. Parecia que o mundo estava testando ela de propósito. Ela entrou com passos apertados. Os pés faziam barulho a cada pisada, molhados. A recepção era enorme, cheia de gente bem vestida andando de um lado para o outro. Um segurança olhou para ela de cima a baixo. A recepcionista ergueu as sobrancelhas quando viu Camila pingando água no chão. Ela deu um sorriso sem graça e explicou que tinha entrevista com Dona Neide. A recepcionista nem respondeu, só apontou para o lado onde tinha uma salinha de espera. Camila se sentou ali, sozinha, sentindo o tecido da calça fria colar nas pernas. Tirou o celular da bolsa e viu que já eram 8h10. Respirou fundo,
tentando parecer calma, mesmo com o coração disparado. Imaginava se Dona Neide ia achar falta de respeito ela chegar daquele jeito, toda molhada. Tentava ajeitar o cabelo com a mão, tirar os pingos da testa, mas era inútil. Já estava do jeito que estava. Passaram-se mais alguns minutos até uma mulher de cabelo preso e jaleco azul aparecer na porta da sala. Era a Dona Neide. Olhou para Camila com um pouco de surpresa, mas não falou nada. Chamou ela com a mão e as duas foram andando pelo corredor. O chão brilhava. Era tudo muito limpo, muito chique. Camila se sentia meio deslocada ali. Quando chegaram numa salinha dos fundos, Dona Neide ofereceu uma toalha e perguntou se ela queria tomar um café. Camila disse que não. Agradeceu. A entrevista começou com perguntas simples. Se ela já tinha feito serviço de limpeza, se sabia usar produtos, se tinha problema com horários. Camila respondeu tudo com sinceridade. Disse que nunca trabalhou oficialmente com isso, mas que cuidava da casa desde muito nova e que aprendia rápido. Falou que precisava da vaga, que era só isso. Não tentou fazer drama, só falou a verdade. Dona Neide ficou olhando para ela por uns segundos. Depois anotou alguma coisa num papel. Disse que tinha outras entrevistas, mas que ia avisar qualquer coisa por mensagem. Camila agradeceu, apertou a mão da mulher e saiu da sala com o mesmo frio na barriga. Não sabia se tinha ido bem ou não. Só sabia que deu tudo de si. Quando voltou para a recepção, o segurança ainda estava lá. A recepcionista fingiu que não viu. Camila saiu do prédio sentindo o corpo gelado e pesado. A chuva tinha dado uma trégua, mas o vento continuava cortando. Ela caminhou devagar, com as pernas cansadas, pensando se aquilo tudo ia valer a pena. Mal sabia ela que alguém lá de cima tinha visto tudo. O despertador tocou às 6 em ponto, mas Camila já estava acordada. Nem dormiu direito de novo. A cabeça dela parecia uma enxurrada de pensamentos. Tinha se preparado o melhor que pôde, mas ainda assim se sentia insegura. O medo de não dar certo era grande, mas o medo de continuar do jeito que estava era maior ainda. Ela levantou devagar, tentando não fazer barulho. Dona Elsa ainda dormia. Estava mais fraca nos últimos dias. O tratamento estava pesado, e o dinheiro que sobrava mal dava para comprar os remédios e comida. Camila sabia que precisava da vaga. Era faxina, mas era carteira assinada, e era tudo que ela precisava naquele momento. Foi direto para o banheiro, lavou o rosto com água fria para espantar o cansaço. Vestiu a roupa que tinha separado na noite anterior com o maior cuidado. A calça jeans limpa, a camisa branca que já tinha visto dias melhores, e o tênis velho que ainda dava para o gasto. Prendeu o cabelo num coque simples, pegou a bolsa e olhou no espelho. Vai dar certo, sussurrou para si mesma, mesmo sem acreditar muito. Quando abriu a porta de casa, o mundo parecia que tinha virado um balde. Uma chuva grossa, pesada, caía sem parar. O céu escuro, o vento cortante, os trovões ao fundo. Ela fechou os olhos por um instante e pensou em voltar. Mas aí lembrou da mãe. Lembrou do aluguel vencido, das contas empilhadas na gaveta, da geladeira quase vazia. Então desceu os degraus com pressa, puxando o guarda-chuva remendado que tremia com o vento. O ponto de ônibus ficava a uns 15 minutos andando. Ela já estava molhada antes de chegar no final da rua. A calça encharcou, rápido. A camisa grudou nas costas. O cabelo começou a escorrer água pela testa. Mas ela não parou. O chão estava escorregadio, e cada carro que passava jogava lama da rua para a calçada. Chegou no ponto com os pés encharcados, a bolsa molhada por dentro e o coração acelerado. O ônibus demorou. Uns 20 minutos esperando ali, tremendo, segurando firme a barra do guarda-chuva para ele não virar do avesso. Quando o ônibus finalmente apareceu, estava lotado. Entrou mesmo assim. Espremida entre as pessoas, com o rosto quase encostando no vidro da janela, ela se agarrou no ferro do teto e tentou controlar a respiração. Cada sacolejo do ônibus parecia um teste. A calça pesava, os sapatos faziam barulho a cada movimento. Sentia o olhar de algumas pessoas, reparando na roupa molhada, no cabelo bagunçado, no jeito envergonhado de quem estava fazendo de tudo para não incomodar.
Depois de quase 1 hora, o ônibus finalmente parou perto do prédio. Ela desceu na esquina e viu que a chuva continuava firme. A rua era larga, com prédios altos dos 2 lados. Camila olhou para o alto por 1 segundo, como se perguntasse ao céu se era sério mesmo aquilo tudo. Mas não parou. Apertou o passo, mesmo com o pé escorregando dentro do tênis. Quando chegou na calçada do prédio, sentiu o impacto do lugar. Era outro mundo. Tudo limpo, moderno, cheio de vidro e mármore. Uma portaria imensa com porteiro, recepcionistas e gente andando de terno e salto para todo lado. Ela sentiu um nó no estômago. Pensou que talvez não devia ter vindo, que talvez não pertencesse ali. Mas logo em seguida, lembrou por que estava ali. Por quem estava ali. Entrou no prédio molhada da cabeça aos pés. O guarda-chuva não tinha adiantado nada. A recepcionista, uma mulher de cabelo liso e blazer preto, olhou para ela como se estivesse vendo algo fora do lugar. Camila tentou sorrir, mas só saiu um sorriso torto e nervoso. Falou baixo que tinha entrevista com a dona Neide. A mulher apontou com o queixo para uma salinha do lado, sem dizer uma palavra. Camila caminhou sentindo o barulho dos sapatos molhados ecoando no piso brilhante. Se sentou na cadeira dura da recepção e tentou se ajeitar, puxando a camisa molhada para frente e tirando o cabelo molhado do rosto. A cada pessoa que passava, ela sentia os olhares. Alguns disfarçavam, outros olhavam direto. Um rapaz que trabalhava ali passou com uma pasta na mão e lançou aquele olhar de pena misturado com julgamento. O frio era real. O ar-condicionado no prédio estava gelado e a roupa molhada só deixava tudo pior. Ela tremia um pouco, mas tentava disfarçar. Queria parecer firme. Queria parecer alguém que aguenta, que não se abala fácil, mesmo que por dentro estivesse desabando. O tempo foi passando devagar. Cada minuto naquela cadeira parecia uma eternidade. Pensava na entrevista, na chance que tinha de conseguir um salário, na possibilidade de respirar de novo. E pensava na possibilidade de ser rejeitada de novo, como tinha acontecido nas últimas semanas. Mas o que Camila não sabia era que, bem naquele momento, no alto daquele mesmo prédio, dentro de uma sala com vidro fumê, um homem assistia tudo pelas câmeras. Ele tinha visto ela chegar na calçada, molhada, com o guarda-chuva quase voando. Viu ela entrar toda encolhida. Viu a recepcionista olhar torto. Viu o esforço que ela fez para manter a dignidade mesmo naquelas condições. Ele não sabia quem ela era. Não sabia de onde tinha vindo, nem por que estava ali. Mas alguma coisa nele travou. Era como se algo tivesse puxado sua atenção de forma estranha. E ele não conseguia tirar os olhos daquela mulher completamente molhada, mas que mesmo assim estava ali, sentada, esperando, sem desistir. Camila ainda não fazia ideia, mas aquela manhã ia mudar a vida dela para sempre. Eduardo estava sentado sozinho na sala dele, no último andar do prédio. A parede era praticamente toda de vidro, dava para ver a cidade inteira. Mas naquele dia, a vista estava cinza, escondida pela chuva grossa que caía desde cedo. Ele estava ali desde as 7, como sempre. Chegava antes de todo mundo, gostava do silêncio. A secretária só começava às 9, então por enquanto era ele e a máquina de café. O dia já tinha começado pesado. 3 reuniões pela manhã, um cliente cancelando o contrato e um problema com a obra do prédio novo. Ele já estava com dor de cabeça e ainda nem eram 8. Pegou o controle do sistema de segurança e passou os olhos pelas câmeras como fazia às vezes. Era uma mania antiga, olhar o movimento na entrada, nos corredores, nas salas comuns. Não por desconfiança, mas por hábito mesmo. Ele era assim, gostava de estar no controle. Foi aí que a viu. A câmera da entrada mostrava uma mulher completamente encharcada, entrando devagar no saguão. Tava com uma camisa grudada no corpo, o cabelo pingando, os pés fazendo aquele barulho de sapato molhado no chão liso. Eduardo franziu a testa. De onde ela vinha daquele jeito? Era visível que ela estava desconfortável, mas mesmo assim andava com a cabeça meio erguida.
Parecia exausta, mas não derrotada. Ele mudou de câmera, agora pegando o ângulo da recepção. Viu quando a recepcionista levantou a cabeça, olhou para ela com aquele olhar de cima para baixo e apontou com desprezo para o canto. Eduardo apertou os lábios. Não era a primeira vez que via aquela atitude ali. Tinha gente que adorava se achar superior, principalmente com quem não tinha gravata ou salto alto. A moça se sentou na cadeira da salinha ao lado e ficou ali, tentando se ajeitar, mesmo pingando água. Tirava o cabelo do rosto, ajeitava a roupa molhada, dava para ver que estava sem graça, mas tentando manter a compostura. Não parecia alguém acostumada com aquele tipo de ambiente. Também não parecia alguém que desistia fácil. Eduardo se encostou, na cadeira, olhando fixo na tela. Ficou curioso. Quem era ela? O que estava fazendo ali? Por que veio nesse estado? Ninguém vinha a um prédio comercial daquele jeito, numa manhã de tempestade, à toa. Ele ficou assistindo por mais tempo do que costumava. Tinha algo naquela mulher que chamava a atenção. E não era pela aparência. Era o jeito. Era a coragem de ter ido até lá. Mesmo com a chuva, mesmo toda molhada, mesmo sendo ignorada na recepção. Pegou o celular, ligou direto para Dona Neide, que era a chefe da equipe de limpeza. Ela atendeu rápido, como sempre. Neide, tem uma mulher aí na recepção esperando entrevista para faxina? Perguntou direto. Tem sim, chefe. Chegou agora há pouco. Tá toda molhada, coitada. Eu tava indo buscar ela agora. Contrata. Do outro lado, silêncio. Neide até achou que tinha ouvido errado. Como é, doutor? Contrata. Nem precisa entrevistar. Pode incluir no time. Depois a gente vê os documentos. Mas já pode começar amanhã, se ela quiser. É séria. Tudo bem, mas o senhor conhece. Ela... Ainda não, mas eu vi bastante. Desligou sem dizer mais nada. Pegou o café que já estava esfriando e deu um gole. Ainda olhou mais um pouco a câmera antes de desligar o monitor. A mulher ainda estava lá, sentada, esperando, ajeitando a bolsa no colo. Eduardo ficou pensando em quantas vezes já tinha visto gente como ela sendo ignorada por todos. Passando, batido. Mas alguma coisa dizia que ela não era só mais uma. O interfone tocou. Era a secretária dizendo que o cliente da próxima reunião chegou. Ele respondeu que já ia. Levantou, pegou o paletó e antes de sair da sala, olhou de novo pela janela. A cidade ainda estava cinza, o céu ainda carregado. Mas dentro dele, alguma coisa tinha acendido. Lá embaixo, Camila ainda não sabia de nada. Tava só tentando não parecer tão deslocada. Achava que era só mais uma tentativa. Mais uma entrevista. Mais uma chance de dar errado. Mas tinha alguém vendo ela. E isso ia mudar tudo. Camila estava sentada fazia mais de 20 minutos. A roupa colada no corpo já tinha esfriado. O tênis seguia fazendo aquele barulho chato toda vez que ela mexia o pé. E o cabelo estava grudado no pescoço. Ela olhava o relógio do celular de 5 em 5 minutos. O medo de perder a hora era tão grande quanto o medo de nem ser chamada. Toda vez que alguém passava ali perto, ela levantava os olhos. Esperava escutar o nome dela, algum sinal, uma voz chamando. Mas nada. A recepcionista fingia que ela não existia e o segurança nem olhava mais. Ela começou a pensar que talvez tivessem esquecido. Ou pior, que tivessem olhado para ela e decidido que não servia. Foi quando a porta de uma das salas se abriu e apareceu uma mulher de cabelo curtinho, uniforme azul claro e um crachá escrito Neide. Ela entrou com passo firme e olhou direto para Camila. Você que é a Camila? Camila se levantou na hora, meio sem saber onde colocar as mãos. Sou sim, senhora. Me acompanha, por favor. As duas caminharam por um corredor estreito, cheio de portas fechadas. Camila tentava controlar o nervosismo, mas dava para ver no rosto dela. As bochechas estavam vermelhas, a respiração um pouco acelerada. Quando entraram numa salinha no fundo, Dona Neide puxou uma cadeira e apontou para ela sentar. Camila ficou esperando pelas perguntas. Achou que iam pedir para contar da experiência,
dizer onde já tinha trabalhado, falar das tarefas que sabia fazer, mas Dona Neide foi direto ao ponto. Você tá contratada. Camila piscou devagar. Achou que tinha escutado errado. Como é? Contratada. Começa amanhã, às 7 da manhã. Precisa trazer seus documentos, carteira de trabalho, essas coisas. A gente já tá com a vaga aprovada e, bom, a ordem veio de cima. Mas eu nem fiz a entrevista. Eu sei, nem ia fazer mesmo. O dono do prédio pediu pra contratar você direto. O coração de Camila deu um pulo. O quê? O dono do prédio? Ela nem sabia quem era esse homem. Nunca viu. Será que tinham confundido ela com outra pessoa? Eu não tô entendendo, disse com a voz meio falhada. Ele nem me conhece. Pois é, mas ele viu você. Pela câmera. Disse que você parecia séria, determinada, e que queria alguém assim na equipe. E olha, não é todo dia que a gente vê alguém chegar aqui debaixo de um temporal desse, toda molhada, e ainda ficar sentada, esperando com calma, como se nada estivesse errado. Camila sentiu um calor subindo no rosto. Um misto de vergonha e alívio. Ela quase pediu desculpas por ter chegado daquele jeito. Mas Dona Neide sorriu. Fica tranquila. Você passou no teste que ninguém escreveu. Camila sorriu de volta. Sem graça. Nem sabia direito o que dizer. As palavras engasgaram na garganta. Por dentro, o peito estava cheio de coisa. Alívio, surpresa, gratidão, medo. Tudo junto, bagunçado. Dona Neide pegou uma folha com a lista dos documentos e explicou como seria. A rotina. Começaria cedo, teria que cuidar de alguns andares fixos, além das áreas comuns. O uniforme seria entregue na recepção no dia seguinte. O salário não era alto, mas pagava certinho, com direito a vale transporte, vale alimentação e registro em carteira. É puxado, avisou. Mas tem gente que começou aqui na faxina e hoje trabalha em outras áreas. Se você for esperta, pode crescer. Camila só conseguia balançar a cabeça dizendo sim para tudo. Ainda estava tentando entender o que tinha acontecido. Saiu dali com um papel na mão e um nó na garganta. No caminho de volta para a recepção, ela passou pela mesma recepcionista de antes. A mulher a olhou de relance, como quem não acreditava que ela ainda estava ali. Camila segurou um sorriso. Não por deboche, mas por dentro. Pela primeira vez em semanas, sentiu uma pontinha de esperança. Lá fora, a chuva ainda caía. Mas agora, parecia mais leve. Camila saiu do prédio molhada, gelada e com fome, mas com um peso a menos nas costas. O caminho de volta para casa parecia mais curto. Mesmo que o ônibus viesse lotado, mesmo que o tênis ainda fizesse poque-poque a cada passo, ela andava diferente. No ônibus, se sentou perto da janela e encostou a cabeça no vidro. Pensou na mãe, em como ia contar a novidade. Imaginou o sorriso dela. Talvez pela primeira vez em muito tempo, ia levar uma boa notícia para dentro de casa. Ainda sem entender direito o que tinha acontecido, ela olhou para a chuva batendo na janela e sentiu uma coisa nova por dentro. Não era só alívio, era mais do que isso. Era como se por um segundo alguém tivesse visto ela de verdade. E isso já era um começo. Camila chegou antes do sol nascer. Nem o porteiro do turno da manhã tinha entrado ainda. Era o primeiro dia, e ela não queria correr risco nenhum. Preferia ficar esperando do lado de fora do que se atrasar. Veio no ônibus das 5, sentada, no último banco, com a cabeça encostada na janela e o uniforme dobrado dentro da mochila. Ela não conseguiu dormir na noite anterior. Ficava pensando no que iam pedir para ela fazer, como seriam os colegas, se iam olhar torto, se ia dar conta. Nunca tinha trabalhado em faxina de prédio. Cuidava da casa dela, claro, fazia tudo sozinha desde que a mãe ficou doente. Mas ali era diferente. Era empresa. Gente rica. Gente que repara. Gente que julga. Quando a portaria abriu, ela entrou em silêncio. O uniforme era azul claro, com um bolso na frente e o nome do prédio bordado. Vestiu no banheiro do térreo. Prendeu o cabelo de novo.
Deu uma olhada no espelho e tentou passar um ar de tranquilidade. Por dentro, o estômago estava revirando. Dona Neide a encontrou no corredor das salas comerciais. Era hora de apresentar o serviço. Aqui é o seu setor. Você vai cuidar dos andares 7 e 8, corredor, banheiro, sala de reunião e copinha. Também vai dar apoio na área do refeitório no horário de pico. Tudo certinho, sem conversa fiada. Entendeu? Camila só conseguiu balançar a cabeça. Estava concentrada em gravar tudo. Cada porta, cada detalhe. Era muita informação de uma vez. Os corredores pareciam iguais, e ela tinha medo de se perder. A primeira tarefa foi limpar os banheiros do 8º andar. Camila pegou o carrinho com os produtos, luvas, pano, rodo, tudo. Começou com calma, tentando lembrar das dicas que viu na internet no dia anterior. Não queria errar. Esfregou cada canto do vaso, limpou o espelho, repôs papel, organizou tudo no capricho. Quando terminou, as mãos já doíam, e ainda era só o começo. Logo depois veio o corredor. Tinha que passar pano de um lado até o outro, secar e não deixar marca. Cada vez que alguém passava de sapato molhado, ela tinha que voltar e secar de novo. Ninguém dizia obrigado, ninguém notava. Mas ela fazia mesmo assim. No meio da manhã, uma das funcionárias antigas, uma mulher chamada Lúcia, puxou o assunto. Não foi simpática. Primeira vez fazendo isso, né? Camila respondeu que sim, mas que estava tentando aprender. Vai precisar de braço, viu? Aqui não tem moleza não. Se for fresca, não dura nem uma semana. Camila ficou quieta, só sorriu com um canto da boca e continuou limpando. Não ia discutir. Não ia se desgastar. Só queria fazer o serviço dela. Na hora do almoço, sentou sozinha no refeitório. Tinha levado marmita de arroz com ovo e farofa. Esquentou no micro-ondas, mas quase não sentiu gosto de nada. As costas já estavam pesadas, os pés doíam dentro do tênis velho e o cheiro de desinfetante não saía das mãos, mesmo com sabão. Voltou para o 8º andar e terminou o que faltava. A cada nova sala, mais cansaço. O corpo parecia pedir descanso, mas ela não deixava. Pensava na mãe, deitada no sofá em casa, esperando ela chegar. Pensava no aluguel, que ainda estava atrasado. Pensava no dia que passou fome e teve que dividir uma maçã com a mãe no jantar. Não dava para parar agora. No fim do expediente, encontrou Dona Neide no saguão. E aí, sobreviveu? Sobrevivi. Tem força, hein? Mas não se engane. O segundo dia cansa mais que o primeiro. Camila agradeceu e saiu. A roupa grudava de suor. A cabeça latejava. Mas ela estava ali, em pé. Passou na farmácia para comprar um dos remédios da mãe que estava acabando. Pagou com o vale que tinha recebido adiantado e guardou o troco com cuidado. Chegou em casa quase 8 da noite. Dona Elza estava deitada vendo TV. Quando viu a filha entrar, abriu um sorriso fraco. E aí, minha guerreira? Sobreviveu? Camila largou a mochila no canto e se jogou no chão, de pernas esticadas. Só tô respirando porque meu corpo esqueceu de parar. As duas riram. Riram cansadas, mas riram. Camila se levantou, esquentou a sopa que tinha deixado pronta no dia anterior, ajudou a mãe a tomar os remédios e depois foi tomar banho. Ficou debaixo da água por uns bons minutos, deixando o cansaço escorrer pelo ralo. Deitou na cama com o corpo moído, mas naquela noite, dormiu. Dormiu pesado, sem sonhos, sem interrupções. O corpo exausto finalmente apagou. No outro dia, às 5 da manhã, o despertador tocaria de novo. E ela ia levantar. Porque agora não era mais só esperança. Agora era trabalho de verdade. Camila já tinha limpado 2 andares naquela manhã. Era a 5ª vez que passava pano, no corredor do 7º, porque a galera do escritório adorava andar de café na mão, sem se importar em pingar no chão. Ela não reclamava, só fazia. Pegava o pano, ajeitava o rodinho, limpava de novo e seguia. O fone de ouvido no bolso,
Da calça tremia de vez em quando com notificações, mas ela nem olhava. Sabia que era o grupo da família mandando corrente ou a Larissa perguntando como estava sendo o segundo dia. O elevador parava o tempo todo. Gente entrando e saindo. Gente com cara de pressa, com celular na mão, com olhos que não se cruzavam, com os dela. E tudo bem. Ela já sabia o lugar dela ali dentro. Era a moça da faxina. Invisível, a não ser quando esqueciam o papel higiênico ou derrubavam alguma coisa. E foi justamente por causa de um papel higiênico que ela precisou ir até o andar de cima. O estoque do 8º andar estava vazio, então ela foi buscar no depósito do 12º. Pegou o carrinho, ajeitou os rolos, limpou as mãos com álcool em gel e apertou o botão do elevador. As portas se abriram. Lá dentro estava ele. Terno cinza, gravata escura, barba feita, cheiro de perfume caro que invadiu o elevador. Eduardo estava com o celular na mão, lendo alguma coisa. Não levantou o olhar de imediato. Camila hesitou por um segundo. Pensou em esperar o próximo. Mas entrou. O carrinho quase não passou. Ela puxou com cuidado, tentando não bater nas paredes de aço polido. Quando conseguiu entrar, apertou o botão do 12º e se encostou no canto oposto. O elevador começou a subir. Por alguns segundos, o silêncio foi total. Só o som do elevador em movimento e o zumbido leve do ar-condicionado. Eduardo levantou os olhos do celular e olhou de lado. Viu ela. Era a mesma mulher da recepção, que ele tinha visto pela câmera 2 dias atrás. Agora ali, em carne e osso, no mesmo elevador. Camila percebeu o olhar. Se virou um pouco, ajeitou o cabelo e encarou o visor do andar. Queria parecer natural, mesmo que por dentro tivesse um alerta tocando. Não por medo, mas por vergonha. Sentia o suor nas costas da blusa, o cheiro do desinfetante grudado na pele. Queria sumir. Você começou agora, né? A voz dele veio do nada. Grave, calma. Ela olhou surpresa. Comecei ontem, respondeu baixinho. Camila, certo? Ela travou. Como ele sabia o nome dela? Arregalou os olhos por um segundo e depois assentiu, desconfiada. Sou eu. Fui eu que pedi para te contratarem. Ela arregalou ainda mais os olhos. Quase soltou o carrinho. Como assim? Ele sorriu de leve, sem mostrar os dentes. Guardou o celular no bolso e ajeitou o relógio no pulso. Te vi na recepção, naquele dia de chuva. Vi o jeito que você entrou, o esforço para estar ali. Achei que a gente precisava de alguém assim aqui dentro. Camila não sabia o que responder. O coração disparou. Não era só pelo que ele tinha dito, mas pelo jeito. Ele estava ali, falando com ela como se fosse gente. Como se não tivesse diferença nenhuma entre eles. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. O elevador chegou. No 12º. Ela puxou o carrinho para sair. Mas antes de sair totalmente, olhou para trás. Achei que ninguém tivesse visto. Ele deu um passo para fora também, mas ficou parado. Muita gente não vê. Mas eu vi. Ela não disse mais nada. Só assentiu com a cabeça e virou o corredor. Sentiu as pernas meio bambas. O coração acelerado. Não era paixonite, não era nada disso. Era o choque de ser vista. Depois de tanto tempo sendo ignorada, apagada, rejeitada, alguém tinha olhado para ela. E não qualquer pessoa. O dono do prédio. Na cabeça dela, isso não fazia sentido. Ele podia ter escolhido qualquer outra pessoa. Podia nem ter notado. Mas notou. E agora estava ali, falando com ela. Como se fosse normal. Camila entrou no depósito, pegou o que precisava e respirou fundo. Precisava se recompor. Tinha chão para limpar, banheiro para checar, papel para repor. Mas agora, dentro dela, alguma coisa tinha mudado. Uma coisinha pequena, lá no fundo, mas que estava ali, viva. Quando voltou pro elevador, ele já não estava mais. O espaço vazio parecia maior. Ela entrou, ajeitou o carrinho e apertou o botão do 8º andar. E enquanto descia, sorriu sozinha. Era só o começo.
Bruna estava sentada na mesa dela, de frente para o computador, digitando com raiva. Não era a primeira vez que via Eduardo falando com alguém da equipe sem passar por ela. Mas daquela vez, tinha algo diferente. O jeito dele olhar, o tom da voz, o sorriso discreto. Ela conhecia bem. Já tinha visto ele ser simpático, até gentil, mas não daquele jeito. Quando ele saiu do elevador e passou direto, sem nem entrar na sala dela, ela fechou a cara. Pegou a caneca de café e bateu com força na mesa. Era o segundo dia seguido que ele chegava e não passava para dar o bom dia. Bruna, como gerente administrativa, estava acostumada a ser a primeira a saber de tudo. Nada acontecia ali sem passar por ela. E ela gostava assim. Mandar era uma coisa que ela fazia com gosto, principalmente quando se tratava de manter as coisas do jeito certo. Ela levantou, foi até a recepção e puxou a recepcionista num canto. Quem é aquela faxineira nova? A Camila? É a que entrou essa semana. Essa aí. Quem indicou? Foi a dona Neide. Mas parece que a contratação veio direto do Dr. Eduardo. Ele viu ela no dia da chuva e pediu para incluir no time. Nem teve entrevista direito, pelo que disseram. Bruna mordeu o lábio. Olhou para o alto como se estivesse contando até 10. A recepcionista sentiu o clima pesado e voltou para o lugar dela rapidinho. Bruna ficou parada ali, olhando o movimento do prédio, e de repente viu Camila descendo com o carrinho de limpeza. Ela estava com o uniforme, o cabelo preso e um jeito simples de andar que incomodou Bruna mais do que deveria. Aquela menina não tinha nada demais. Não tinha postura, nem presença, mas de algum jeito tinha conseguido chamar a atenção de Eduardo. E isso Bruna não engolia. Bruna conhecia Eduardo há anos. Eles nunca assumiram nada sério, mas já tinham tido uns envolvimentos. Jantares fora do expediente, mensagens fora de hora, algumas noites escondidas. Nada oficial. Mas para ela era o suficiente para acreditar que em algum momento ia virar algo mais. Ela se preparava para isso. Estava sempre arrumada, sempre disponível, sempre no lugar certo. E agora, do nada, aparece uma moça da faxina, molhada, sem maquiagem, com tênis surrado? E ele resolve ajudar? Não. Aquilo não fazia sentido. E Bruna não era do tipo que ficava assistindo calada. Na manhã seguinte, Camila estava organizando o material de limpeza no corredor do 8º andar, quando escutou um salto batendo forte no chão. Bruna se aproximou sem disfarçar. Camila, né? Camila se virou surpresa. Não conhecia ainda a mulher. Sim, sou eu. Eu sou a Bruna, gerente administrativa do prédio. Tudo o que acontece aqui passa por mim, inclusive as contratações. Camila assentiu. Meio sem jeito. Sentiu o peso na voz da mulher. Era diferente de uma apresentação comum. Tinha algo ali por trás. Você já tem experiência com limpeza de prédio comercial? Não. É a primeira vez, mas estou aprendendo. Aqui a gente exige padrão alto. Não é qualquer um que se adapta. Se não for eficiente, a gente substitui rapidinho. O jeito que ela falou qualquer um foi como uma alfinetada. Camila sentiu, mas engoliu seco. Não ia bater de frente. Só queria trabalhar. Pode deixar. Vou me esforçar ao máximo. Bruna ficou em silêncio por uns segundos, olhando fixo para ela. Depois virou as costas e saiu. Camila respirou fundo. Sabia reconhecer quando alguém estava tentando marcar território. Já tinha visto isso em outras empresas, em outros lugares, mas ali parecia mais pessoal. Durante a semana, Bruna apareceu mais vezes do que o normal nos corredores da faxina. Chegava de surpresa, passava a mão nas superfícies, mexia nas coisas do carrinho, apontava sujeira onde não tinha. Esse canto aqui tá mal limpo, hein? Vai precisar refazer. Esse vidro aqui tá manchado. Cuidado. Camila ficava tensa toda vez que via ela se aproximar. Fazia o trabalho em silêncio, com atenção redobrada, mas sentia que nada do que fazia era suficiente. Teve um dia que Bruna apareceu no refeitório na hora do almoço quando Camila estava esquentando a marmita. Você tá usando o micro-ondas do pessoal do administrativo?
Me disseram que podia usar nesse horário. Pois é. Mas seria bom confirmar com a supervisora antes. Tem gente reclamando. Mentira. Ninguém reclamou. Camila sabia. Mas não respondeu. Pegou a marmita, levou para uma mesinha no canto e comeu em silêncio. A gota d'água veio numa sexta-feira. Camila terminou o turno, entregou o material e foi ao banheiro trocar de roupa. Quando voltou para pegar a mochila, ela estava revirada. Zíper aberto, tudo bagunçado. Não faltava nada, mas alguém tinha mexido. Ela olhou ao redor. O vestiário estava vazio. Sentiu um aperto no peito. Estava cansada, física e mentalmente. Não queria arrumar confusão, mas já não era mais só implicância. Era perseguição. No ônibus, indo para casa, se segurou para não chorar. Não por medo, mas pela raiva de não conseguir ter um dia de paz, mesmo quando tudo parecia estar dando certo. Só não sabia que, enquanto isso, alguém também estava percebendo o que estava acontecendo, e que Bruna, sem querer, estava cavando o próprio buraco. Era uma terça-feira qualquer. Camila estava passando pano no corredor do 10º andar, quando ouviu a porta do elevador abrir. Não deu muita atenção no começo, mas aí sentiu aquele cheiro de perfume que já tinha reconhecido outras vezes. Levantou os olhos e lá estava ele, Eduardo, andando com o celular no ouvido e a pasta preta debaixo do braço. Ele parou de falar por um segundo, olhou para ela e fez um sinal com a cabeça, como quem cumprimenta. Camila respondeu com um sorriso, discreto, e continuou limpando. Mas por dentro, o coração já tinha mudado de ritmo. Nos dias seguintes, ele apareceu mais vezes. Às vezes saía de uma sala de reunião, às vezes passava direto no corredor. Sempre com o mesmo jeito calmo, a mesma postura que impunha respeito, mas sem arrogância. E o olhar parecia diferente. Não era de patrão, era de alguém curioso. Na quinta-feira, Camila estava repondo papel na copa de um dos andares quando ele entrou. Parou perto da cafeteira, pegou uma cápsula e colocou na máquina. O silêncio ficou no ar por uns segundos. Oi de novo, ele disse, sem virar. Completamente, mas com um tom de voz mais leve. Camila se virou com um refil de guardanapo na mão. Oi, doutor Eduardo. Pode me chamar de Eduardo mesmo. Doutor faz parecer que eu sou mais importante do que realmente sou. Ela deu um risinho curto. Guardou os guardanapos no armário e ficou meio sem saber se devia sair da sala ou ficar ali até ele terminar. Como tá sendo o trabalho? Tá conseguindo se adaptar? Ela pensou antes de responder. Queria dizer que estava sendo puxado, que tinha gente complicando o caminho dela, que as costas doíam todo dia e que a insegurança batia forte. Mas só disse: tá sendo um desafio, mas eu tô indo. Ele virou para ela, agora segurando o copo de café. Encostou na bancada, como se quisesse puxar mais conversa. Você parece bem determinada. Não tenho muita escolha, respondeu, sincera, mas sem drama. Preciso disso aqui. Eduardo ficou em silêncio por uns segundos, observando. O jeito calmo dela, a firmeza com que falava. Não era alguém que pedia pena, era alguém que aguentava. Isso chamava a atenção. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse. Pode. O que você fazia antes de vir para cá? Camila respirou fundo. Aquela pergunta sempre doía um pouco, mas já estava ficando acostumada. Eu trabalhava num escritório, parte administrativa. Fui demitida quando precisei faltar para cuidar da minha mãe. Ela tá doente. Sinto muito, ele disse, e pela primeira vez o tom de voz dele caiu um pouco. Ficou mais baixo, mais verdadeiro. E ela tá melhor? Um dia de cada vez, respondeu, tentando não deixar o olhar desviar. A máquina de café apitou. Ele pegou o copo e ficou segurando com as duas mãos, olhando para ela como se não soubesse exatamente o que dizer em seguida. Camila estava parada ao lado da bancada, sem fugir, mas sem forçar a presença também.
Você é diferente, sabia? Ela franziu a testa confusa. Diferente como? Sei lá. No seu jeito. Tem gente que entra aqui querendo aparecer. Você entrou querendo trabalhar. E isso não é tão comum. Camila sorriu sem graça. Não vim aqui para ser notada. Só vim para tentar dar conta da vida. Eduardo assentiu, ainda olhando para ela. Depois deu um gole no café e olhou para o relógio. Preciso subir, mas foi bom conversar com você. Igualmente, ele saiu e Camila ficou ali mais uns segundos. Depois pegou o pano, limpou o balcão e saiu em silêncio. Mas a cabeça estava longe. Nos dias seguintes, isso foi virando quase uma rotina. Um bom dia no corredor, uma troca rápida no elevador, um comentário qualquer na copa. Eduardo não era invasivo. Não perguntava demais, não forçava papo, mas sempre deixava algo no ar. Um olhar a mais, um sorriso que demorava um pouco para desaparecer. Um tom de voz mais suave quando falava com ela do que com o resto do mundo. Camila, no começo, achava estranho. Depois começou a esperar por esses encontros. Não dizia nada para ninguém, claro, nem para Larissa, que mandava mensagem todo dia perguntando como estava o serviço e se já tinha pegado raiva de alguém. Ela respondia só com emojis, mas por dentro estava um turbilhão, e não era só o interesse. Era também a dúvida. Ela pensava: o que ele quer comigo? Por que tá sendo tão gentil? Isso é só educação? Ou tem alguma coisa a mais? Não queria se iludir. Já tinha apanhado demais da vida para cair na primeira gentileza que aparecia. Mas ao mesmo tempo, sentia que tinha algo ali. Algo que não sabia explicar, mas que deixava tudo diferente. Na sexta-feira, quando saiu mais cedo porque a mãe tinha consulta, ela passou pela recepção e deu de cara com Eduardo saindo do elevador. Ele parou ao vê-la, e antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele perguntou: tudo bem? Tudo sim. Tô indo acompanhar minha mãe no hospital. Quer que eu peça um carro para você? Ele perguntou, quase sem pensar. Camila hesitou. Ficou até sem saber como responder. A pergunta parecia simples, mas vinha carregada de cuidado, e isso assustava mais do que agradava. Não precisa, mas obrigada, ele assentiu. Então vai com calma. Espero que dê tudo certo. Obrigada. Eduardo. Ela falou o nome dele pela primeira vez. Soou estranho na boca. Mas ele sorriu, e ela foi embora, com um peso a menos nas costas e um peso novo no coração. Um que ela ainda não sabia como lidar. Camila estava limpando o hall do 12º andar quando Bruna chegou, do nada, com aquele andar rápido e salto batendo no chão. Ela parou a poucos passos e ficou só observando. Camila percebeu, mas não virou de imediato. Já estava acostumada com aquele tipo de fiscalização disfarçada de chefe preocupada. Você passou pano aqui ontem? Camila se virou, pegando o pano ainda úmido do balde. Passei sim. 2 vezes, inclusive. Tava com marca de sapato. Bruna cruzou os braços. Pois é. Alguém escorregou aqui hoje cedo. Se fosse com um cliente importante, seria um problema. Seria bom você prestar mais atenção. O tom dela era frio. As palavras saíam devagar, como se estivessem sendo escolhidas para ferir sem gritar. Camila engoliu em seco. O chão estava limpo, ela sabia. Mas não adiantava discutir. Pode deixar, vou reforçar a limpeza. Bruna ficou mais uns segundos em silêncio, olhando para ela com aquele olhar que não era só cobrança, era provocação mesmo. Depois virou as costas e saiu andando. Camila respirou fundo e soltou o ar devagar, como quem tenta manter o controle. Já tinha aprendido que bater de frente com Bruna só deixava tudo pior. No fim da tarde, já perto de terminar o turno, Camila passou pelo corredor do 9º andar e escutou vozes vindo da copa. Parou por reflexo. Era a voz de Bruna. E estava alta. Já vi esse tipo antes. Paga de coitadinha, de esforçada. Mas tá aí, toda hora trocando olhares com o dono.
É só questão de tempo até ela começar a se achar. A outra voz era da Lúcia, da equipe de limpeza, que sempre puxava papo só pra colher fofoca. E ele não percebe isso? Homens nunca percebem, principalmente os que acham que são bonzinhos. Ela tá se fazendo de sonsa. E ele tá caindo direitinho. Camila ficou imóvel. As palavras entraram como murro. Nem era pelo conteúdo. Ela sabia que o pessoal comentava. Mas era diferente ouvir com os próprios ouvidos, sendo falada daquele jeito. Como se fosse uma oportunista. Como se tudo o que fazia não valesse nada. Como se só estivesse ali para arrumar confusão. Ela deu meia volta sem fazer barulho e desceu pro vestiário. Lavou o rosto umas 3 vezes antes de sair. O ônibus já ia passar e ela precisava correr. Mas foi difícil segurar a vontade de sumir, de jogar tudo pro alto e desaparecer dali. Na manhã seguinte, tudo parecia igual. Mas por dentro, Camila estava diferente. Se sentia mais frágil, como se andasse em cima de cacos de vidro. Tentava manter a postura, sorrir, fazer o serviço, mas a cabeça não deixava. Cada risada distante parecia sobre ela. Cada cochicho, uma crítica. No meio do expediente, ela estava limpando os vidros da recepção quando escutou de novo o salto. Bruna passou por trás dela e, sem nem parar, soltou em voz alta. Acho que esse vidro ainda tá engordurado. Tenta de novo. Camila fechou os olhos por um segundo. Virou para tentar responder com calma, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu outra voz atrás dela. Tá limpo, sim. Ela virou. Eduardo estava ali, de terno azul escuro, com a expressão séria. Tinha acabado de sair do elevador e viu tudo. Bruna virou também, surpresa, mas manteve o sorriso no rosto. Ah, Eduardo. Só estava orientando ela. Eu vi, e eu também vi o vidro. Tá limpo. Pode deixar que eu aviso se algo estiver fora do padrão. O silêncio ficou pesado. Bruna não respondeu. Só deu aquele sorrisinho sem graça e saiu devagar, como quem disfarça o tombo. Eduardo esperou ela se afastar, depois se virou para Camila. Tá tudo bem? Ela hesitou. Quase disse que sim. Mas decidiu não mentir. Não tá, mas vai ficar. Ele ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse bem o que dizer. Eu tô percebendo o que tá acontecendo. Só queria que você soubesse que eu não sou cego. Camila não respondeu de imediato. Olhou para os próprios dedos, ainda com cheiro de produto de limpeza. Quando levantou os olhos, ele ainda estava ali. Obrigada por isso. Eduardo assentiu e foi embora. Não disse mais nada. Mas aquele momento mudou tudo. Pela primeira vez, alguém tinha feito o contrário. Não virou o rosto. Não fingiu que não viu. E isso, para Camila, era mais do que suficiente. Camila estava terminando de esfregar o chão da copa quando recebeu a mensagem. O celular vibrando no bolso do uniforme quase fez ela derrubar o balde. Tirou com a mão molhada, limpou na camiseta e viu um número desconhecido. A mensagem era curta, direta. Boa tarde. Aqui é o Eduardo. Será que você toparia jantar comigo hoje à noite? Queria conversar com calma, sem pressa, sem trabalho. Ela ficou parada por uns segundos, olhando para a tela como se fosse trote. Olhou de novo, depois olhou em volta. Como se alguém estivesse escondido observando a reação dela. Mas não tinha ninguém. Só ela e o cheiro de produto de limpeza no ar. Guardou o celular no bolso e continuou limpando, mas a cabeça já não estava mais ali. Sentiu o estômago revirar. Não era fome, era nervoso. Questionou 1000 coisas ao mesmo tempo. Por que ele estava chamando? Que tipo de jantar era esse? Era só papo. Ele estava com pena, curioso. Camila odiava não saber o motivo das coisas, mas também sabia que não ia recusar. Quando chegou em casa, foi direto pro banheiro. Lavou o rosto, olhou no espelho e falou para si mesma: seja você, só isso. Não tinha muita escolha de roupa. Escolheu uma blusa simples e uma calça preta que não marcava muito. Passou. Um perfume que tinha há anos, desses de frasco pequeno,
e prendeu o cabelo num rabo de cavalo. Dona Elsa, mesmo deitada no sofá, sacou na hora. Onde vai arrumada assim, menina? Camila riu. Jantar com o chefe. Com o chefe? É. Ele chamou. Só para conversar, acho. Dona Elsa levantou uma sobrancelha, mas não falou nada. Só sorriu de canto e disse: vai com calma. E come direito. O restaurante ficava num bairro, mais afastado. Eduardo mandou o endereço e chamou um carro por aplicativo para buscá-la. Camila quase não falou nada durante o trajeto. Só olhava pela janela, pensando em como tudo estava indo rápido. Há um mês ela estava sendo demitida sem dó, e agora estava indo jantar com o dono do prédio onde esfregava chão. Chegando lá, o garçom a levou direto até a mesa onde Eduardo já estava esperando. Ele se levantou, abriu um sorriso discreto e puxou a cadeira para ela. Camila sentou devagar, tentando disfarçar o desconforto de estar num lugar tão fino. Tudo ali brilhava. Até o cardápio parecia mais caro que as contas da casa dela. Obrigado por ter vindo, ele disse, olhando nos olhos dela. Camila assentiu. Confesso que fiquei surpresa. Achei que fosse brincadeira. Eu quase não faço isso, mas... não sei. Tem algo em você que me fez querer conversar fora daquele ambiente. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois perguntou: você costuma observar todos os funcionários daquele jeito? Não. Só quando eles me lembram de mim mesmo. Camila franziu o senho. De você? Sim. Eu não nasci rico. Nem perto disso. Cresci em bairro pequeno, minha mãe vendia bolo na rua e meu pai era marceneiro. Quando eu era adolescente, minha mãe ficou doente e eu comecei a trabalhar para ajudar. Faxina, entrega, o que aparecesse. Por isso, quando vi você molhada, mas firme, achei que precisava fazer algo. Camila ficou olhando para ele com atenção. Era a primeira vez que alguém daquele nível falava com ela sem parecer que estava fazendo caridade. Eu achei que você só queria ser gentil. Ela disse sem ironia, mas com sinceridade. Não sou gentil com qualquer um. E não é isso. Eu quis te dar uma chance. Porque você é diferente. Camila respirou fundo. Aquela conversa estava mexendo mais do que ela queria admitir. O garçom chegou. Eles pediram algo leve. Salada, carne grelhada, suco natural. Camila quase não sabia como usar os talheres direito naquele ambiente. Ficava observando como Eduardo fazia, imitando discretamente. Ele notou, mas não comentou. Só sorria com os olhos. A conversa foi indo para outros caminhos. Falaram sobre música, comida, infância. Eduardo contou histórias engraçadas da época, em que entregava panfletos no sol, e Camila contou das travessuras com a Larissa na escola pública da Vila Mário. Eles riram juntos. Riram de verdade. Sem tensão. Mas o ponto mais forte da noite veio quando Eduardo perguntou: e seu pai? Camila murchou um pouco. Pegou o guardanapo e apertou entre os dedos. Foi embora quando eu tinha 12. Disse que não. Aguentava mais ver minha mãe doente. Só que ela nem estava doente ainda. Ele só queria um motivo para fugir. Eduardo não respondeu de imediato. Só assentiu com a cabeça, respeitando o silêncio dela. A gente aprende a ser forte, ela completou, olhando para o prato. Às vezes nem por querer. É porque não tem outra opção mesmo. Ele olhou para ela com admiração. Não daquelas que brilham os olhos por beleza, mas por verdade, por presença. Você é uma das pessoas mais fortes que eu já conheci, Camila. Ela sorriu meio sem jeito. Então você precisa conhecer mais gente. Os dois riram. E riram mais um pouco depois disso. A noite foi terminando devagar, como se nenhum dos dois tivesse pressa. Eduardo a levou até o carro, abriu a porta, mas antes que ela entrasse, falou baixo. Eu não sei onde isso vai dar, mas sei que quero continuar te conhecendo. Camila não respondeu. Só olhou para ele. Não tinha resposta pronta para isso. E nem precisava. Entrou no carro, fechou a porta e ficou olhando pela janela enquanto o motorista dava partida. Não era um conto de fadas, nem um romance de novela.
Era a vida real. Mas pela primeira vez, sentia que algo bom estava começando. Algo pequeno, mas sincero. Era uma manhã normal, ou pelo menos parecia. Camila chegou cedo, como sempre. Subiu para o 8º andar com o carrinho, pegou o pano limpo, checou a lista do dia e começou pela copa. Tava num daqueles dias em que o corpo já acorda cansado. A mãe tinha passado mal na madrugada e ela dormiu só umas 3 horas. Mas não, faltou. Não dava mais para faltar. Ela sabia que mesmo com a relação melhor com Eduardo, não podia dar motivo para ninguém falar nada. O prédio estava movimentado. Gente indo e vindo, elevador abrindo a toda hora. Camila limpava em silêncio, concentrada. Até que Lúcia, a mesma que sempre aparecia com cara de que tinha novidade, chegou perto e disse: "Baixo. Fica esperta. Estão falando seu nome nos corredores." Camila parou o que estava fazendo. "Como assim?" "Não sei ao certo. Só ouvi uns cochichos na recepção. Parece que a Bruna tá espalhando que você tá se aproveitando da amizade com o patrão para tirar vantagem." Camila ficou sem reação. Olhou pro chão, depois pro pano na mão. Já esperava por algo assim, mas ouvir com todas as letras era diferente. Aquilo doía. "Obrigada por avisar", disse sem conseguir esconder a aflição na voz. Na hora do almoço, tudo começou a fazer mais sentido. Quando chegou no vestiário, encontrou a mochila aberta, de novo. Só que dessa vez, tinha coisa a mais. Tudo revirado, os bolsos rasgados. O crachá de identificação estava no chão. E dentro da mochila, tinha um envelope com dinheiro. 2 notas, de 100. Camila congelou. Pegou o envelope com cuidado, olhou em volta, o coração disparado. Aquilo não era dela. Ela não tinha nem troco em casa, quem dirá R$200 em dinheiro solto. Na mesma hora, Dona Neide apareceu na porta. "Camila, pode vir comigo 1 minuto, por favor?" A voz dela estava diferente, seca, dura. Camila segurou o envelope, ainda sem saber se levava ou escondia. No impulso, colocou dentro da bolsa de novo e... foi. Foram até a sala do RH. Quando entrou, viu Bruna sentada à mesa, com os braços cruzados e um ar de satisfação contida. Dona Neide ficou de pé, do lado da porta. E uma supervisora do prédio também estava lá, com uma pastinha aberta. "Camila", começou Bruna com a voz mais doce do que de costume. "Chegou uma denúncia até nós. Disseram que você foi vista mexendo nas coisas de uma das funcionárias e pegando dinheiro. A gente, claro, levou a sério. E olha só o que encontramos na sua mochila." Camila abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sentiu o estômago virar. O envelope. A armadilha. Ela balançou a cabeça, devagar. "Eu não peguei isso, juro por Deus. Isso não é meu. Alguém colocou lá. Não sei quem, mas... Ninguém mais tem acesso à sala naquele horário." Cortou Bruna, fingindo pesar. "E você mesma disse que foi lá só trocar de roupa. E o dinheiro apareceu depois disso." "Eu não faria isso", insistiu Camila, agora com a voz tremendo. "Olha pra mim. Eu tô aqui todo dia. Nunca atrasei. Nunca faltei desde que entrei. Eu só quero trabalhar." "Por favor." Dona Neide ficou em silêncio, olhando pra Camila com uma mistura de dúvida e cansaço. Ela queria acreditar, mas o peso da situação era forte. "A gente precisa apurar", disse a supervisora. "Mas por enquanto vamos precisar que você se afaste das funções. Você está suspensa por tempo indeterminado." Camila sentiu o chão sumir. Quis gritar, quis jogar tudo pra cima, mas não fez nada. Só pegou a bolsa, olhou em volta e viu que Bruna não escondia mais o sorriso. Ela tinha conseguido. Saiu da sala sem olhar para trás. Entrou no banheiro e chorou de raiva. Não era tristeza, era raiva, injustiça. Uma sensação de impotência tão forte que dava enjoo. No caminho para casa, pensou em 1000 coisas. Pensou em ligar para Eduardo. Pensou em ir direto falar com ele. Mas depois desistiu. E se ele acreditasse na Bruna? E se achasse que ela estava envolvida mesmo?
Não queria parecer desesperada. Já estava cansada de parecer fraca. Chegou em casa e se trancou no quarto. Dona Elsa perguntou o que tinha acontecido, mas Camila só disse que tinha tido um problema no trabalho. Não queria preocupar a mãe. Não agora. Ainda não. Ficou a noite toda em claro, sentada na beira da cama, olhando pro nada. Pensando no envelope. Pensando na Bruna. Pensando em tudo que construiu em tão pouco tempo e que agora parecia desmoronar. De novo. No fundo, sentia que estava sozinha. Mesmo depois de tudo. Sozinha de novo. E o pior era saber que alguém tinha armado. Que não foi acidente. Que foi de propósito. Frio. Calculado. Ela só não imaginava que no dia seguinte as câmeras de segurança iam contar uma história diferente. E que alguém já estava mexendo os pauzinhos por trás para descobrir a verdade. Eduardo estava no escritório dele, sozinho, com o celular virado para baixo e a cabeça cheia. O dia inteiro foi estranho. O clima no prédio, os cochichos nos corredores, gente andando rápido demais, desviando os olhos. Ele já conhecia aquele tipo de movimento. Tinha algo errado. A notícia da suspensão de Camila chegou por mensagem no fim da tarde. Veio seca, por e-mail. Um caso delicado envolvendo comportamento inadequado e suspeita de furto. Assinatura: Bruna. Ele leu 1, 2, 3 vezes. Furto? Camila? Na mesma hora, fechou o notebook, levantou da cadeira e foi direto para o setor de segurança do prédio. Subiu pelas escadas, nem esperou o elevador. O coração acelerado, mas o rosto ainda tranquilo. Eduardo era assim. Quanto mais bravo, mais calmo parecia por fora. Chegando lá, pediu para falar com o André, chefe da segurança. Preciso ver as gravações do vestiário feminino do último andar. Ontem. Por volta das 13 heads, André estranhou, mas não questionou. Só ajeitou os monitores e puxou o sistema. Alguma coisa aconteceu? Talvez sim. Talvez alguém esteja tentando me fazer de idiota. André ficou em silêncio, só clicando. A imagem apareceu. A sala vazia, a mochila de Camila em cima do banco. Segundos depois, Bruna entrou. Sozinha. Olhou para os lados, como se checasse se tinha alguém. Se aproximou da mochila. Tirou um envelope do bolso do blazer. Abriu a mochila. Colocou o envelope dentro. Zíper fechado. Depois virou de costas, ajeitou o cabelo e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Eduardo ficou olhando para a tela por vários segundos, sem piscar, a mandíbula travada. Me dá uma cópia disso. André transferiu para o pendrive e entregou em silêncio. Eduardo agradeceu, com um aceno e desceu de volta para o escritório, mas não voltou para a mesa. Parou no meio do corredor, olhou para uma porta fechada e decidiu. Era hora de acabar com aquilo. Na manhã seguinte, Bruna chegou sorrindo. Tava maquiada, roupa impecável, salto novo. Foi direto para a sala, como quem já esperava elogios pela ação rápida do dia anterior. Nem viu quando Eduardo entrou logo atrás. Bom dia, Bruna. Bom dia, Eduardo. Sobre o caso de ontem a gente vai continuar investigando, mas por segurança já afastei. Eu sei. E não vai precisar investigar mais nada. Ela olhou para ele, confusa. Como assim? Eduardo caminhou até a mesa, tirou o pendrive do bolso e conectou no notebook. Porque eu já sei quem fez. E não foi a Camila. Bruna riu, nervosa. Você vai mesmo acreditar nela? Tá defendendo por quê? Porque ela é... Ele levantou a mão, sem gritar, sem alterar o tom. Cuidado, Bruna. Ela calou na hora. O vídeo começou a rodar. A sala ficou em silêncio. Só o som ambiente do vídeo preenchia o espaço. Bruna, ali na imagem, invadindo a mochila, colocando o dinheiro. Ela tentou desviar os olhos, mas não conseguiu. Eduardo pausou o vídeo. Sabe o que é pior nisso tudo? Nem foi o envelope. Foi a intenção. Foi a covardia. Foi ver alguém tentando se reerguer e decidir derrubar. Por quê? Por orgulho? Por ciúme? Bruna engoliu em seco, o rosto perdendo a cor. Pela primeira vez, sem argumento.
Não precisa dizer nada. Só recolhe suas coisas, agora. E nem pense em inventar desculpa. Isso vai direto pro jurídico. Da empresa. A gente não trabalha com esse tipo de gente aqui. Ela ficou parada. Depois levantou. Devagar. Pegou a bolsa, o celular. Saiu da sala sem olhar para trás. Nem tentou se defender. Sabia que estava derrotada. Eduardo ficou ali por mais uns minutos. O coração batendo forte. Não por raiva, por tristeza. Ele odiava ter que resolver as coisas desse jeito, mas odiava ainda mais ver alguém tentando crescer e ser puxado para baixo. Camila não merecia aquilo. Mais tarde, mandou uma mensagem curta. Podemos conversar? Preciso te mostrar uma coisa. Camila demorou para responder. Horas, mas respondeu. Pode. Eles se encontraram numa cafeteria discreta perto do hospital, onde Dona Elsa fazia tratamento. Camila chegou de moletom, cabelo preso, olhar cansado. Eduardo levantou, puxou a cadeira. Eu trouxe isso para te mostrar. Entregou o celular com o vídeo já carregado. Camila assistiu sem falar nada. Quando terminou, ficou alguns segundos olhando para a tela preta. Eu sabia, mas não tinha como provar. Agora tem. Ela devolveu o celular respirando fundo. Obrigada. Me desculpa por não ter visto isso antes. Não é sua culpa, mas é minha responsabilidade. Camila deu um meio sorriso. Daqueles que a gente dá quando tá cansado de tudo, mas ainda tem forças para reconhecer quem tá do lado certo. E agora? Agora você volta. Seu lugar ainda tá lá. E vai continuar. Se você quiser. Ela olhou para ele, fundo nos olhos, e pela primeira vez desde tudo aquilo começar, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Segurança. Na segunda-feira de manhã, o prédio inteiro parecia diferente. O som dos saltos de Bruna não ecoava pelos corredores como sempre. O pessoal do administrativo estava mais calado. Até a recepcionista, que vivia dando risadinha quando Bruna passava, evitava comentar. Algo tinha acontecido. Todo mundo sentia. Só não sabia exatamente o quê. Camila chegou como sempre. Cedo, uniforme passado, cabelo preso. Mas dessa vez, entrou pela porta principal. Recebeu um aceno de cabeça do segurança da entrada, que nunca tinha olhado na cara dela antes. E o mais estranho, ninguém falou nada. Ninguém zombou. Ninguém cochichou. Só olharam. Olharam muito, mas quietos. Dona Neide veio ao encontro dela com uma pasta na mão e um sorriso contido. Bom dia, Camila. Bom dia. Tá tudo certo para sua reintegração. Eduardo falou com todo mundo. Oficialmente foi um erro da gestão anterior. Tá liberada para voltar pro setor do 8º e 9º andar, mas se preferir trocar, só dizer. Camila pensou por 2 segundos. Prefiro voltar. Quem não deve, não teme. Dona Neide sorriu de novo. Gosto disso em você. Enquanto isso, Bruna tentava sair de cena com dignidade, mas não dava. No mundo dela, tudo era a aparência. Quando a demissão veio no fim da sexta, ela ficou calada. Mas passou o fim de semana inteiro mandando mensagem para colegas tentando manter a pose. O Eduardo tá confuso. Tá misturando trabalho com sentimento. Essa menina não é santa como parece. Logo ele vai perceber. Só me afastaram porque ele quer proteger ela. Só que a fofoca correu mais rápido que ela. O vídeo vazou. Não por Eduardo. Ele nunca faria isso. Mas alguém da segurança viu, contou para um, que contou para outro. Em poucas horas, todos os funcionários sabiam que Bruna tinha armado para cima da Camila, que colocou dinheiro na mochila da menina, que tentou jogar ela na rua só por ciúmes. Na manhã de terça, quando Bruna voltou só para assinar os papéis finais da demissão, os olhares foram frios. As pessoas que ela achava que controlava, agora fingiam que ela nem existia. A recepcionista, que vivia puxando o saco, não olhou na cara dela. Lúcia, a fofoqueira, trocou de corredor só para não cruzar com ela. Bruna passou direto, com a bolsa no ombro, os saltos mais baixos que o normal,
e um óculos escuro que não escondia o rosto. Abatido. Parecia menor. Menor do que se achava. Mas o pior não foi o silêncio. Foi ver Eduardo esperando por ela na sala de reuniões com a porta aberta. Só vim pegar o que é meu, disse ela, com um ar ainda forçado de superioridade. Fica à vontade, respondeu ele sem emoção. Ela recolheu os papéis, a agenda, o copo de café com o nome escrito e antes de sair soltou. Você não vê, mas ela tá te usando. Como todo mundo, Eduardo se levantou. E você tá falando isso? Por quê? Porque eu escolhi confiar nela, depois que você mentiu, manipulou e quase destruiu a vida de uma pessoa? Bruna fechou a cara. Você tá apaixonado por ela, tá cego. Pode ser, mas pelo menos não tô sujo. Ela ficou parada por um segundo, depois virou e saiu. O som da porta batendo foi o único barulho que restou. No corredor, Camila passava com um carrinho de limpeza. Viu Bruna sair. Elas se cruzaram por 2 segundos. Bruna não falou nada. Só lançou aquele olhar gelado de quem perdeu e sabe disso. Camila não revidou. Não baixou o olhar. Só continuou andando, segura, em paz. O elevador fechou com Bruna lá dentro, e parecia que, com ele, ia embora também o peso que ela espalhou por tanto tempo naquele prédio. Mais tarde, Eduardo passou pelo andar da Camila e parou por alguns minutos perto da copa. Esperou ela terminar de passar pano e perguntou com calma. Tá se sentindo melhor? Ela olhou para ele com um cansaço no rosto, mas um alívio nos ombros. Não é sobre me sentir melhor. É só saber que a verdade venceu. Ele assentiu. E que você ficou de pé. Sempre fico. Eu sei. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que fala mais do que qualquer frase. Ela voltou pro serviço. Ele foi embora. Mas por dentro, os dois sabiam que alguma coisa tinha mudado. Não dava mais para fingir que não estava acontecendo. Camila não apareceu no trabalho na manhã seguinte. Nem deu aviso. Só sumiu. Dona Neide tentou ligar, mandou mensagem, mas não teve resposta. Eduardo ficou sabendo só no fim da manhã, quando passou pelo 8º andar e viu outra funcionária ocupando o setor dela. Cadê a Camila? Tá de atestado? Arriscou alguém. Ou tirou folga? Ninguém sabia. Eduardo tentou ligar, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Aquilo deixou ele inquieto. Passou o dia tentando se concentrar nas reuniões, nos e-mails, nas pendências, mas a cabeça ficava voltando para ela. A imagem dela olhando no fundo do olho dele, dizendo que sempre ficava de pé, grudou como uma frase que não desgruda. No fim do dia, não aguentou. Pegou o carro e foi até a casa dela. Tinha decorado o caminho no dia em que deixou a doação da ONG, em segredo. Chegou na frente do prédio, desceu, respirou fundo e tocou o interfone. Quem é? A voz de Camila soou fria, seca. É o Eduardo. Eu... Posso subir? Silêncio. Uns 5 segundos depois, a porta liberou. Ele subiu. Camila abriu a porta do apartamento com o cabelo preso num coque torto, sem maquiagem, vestindo uma blusa velha e chinelo. O rosto dela estava abatido, cansado, mas os olhos firmes, diretos. O que você tá fazendo aqui? Eduardo ficou parado por um segundo. Depois entrou, devagar, quando ela deu espaço. Eu me preocupei. Você não apareceu. Não avisou. Só queria saber se tá tudo bem. E você acha que tá tudo bem? Ele se calou. Ela se encostou na parede da sala, cruzou os braços. Eu virei assunto no prédio inteiro, Eduardo. Todo mundo me olha diferente. Acham que eu dei golpe, que subi na vida porque dormi com o patrão. Gente que nem sabe meu nome já tem uma história inteira sobre mim. Isso é normal pra você? Não, não é. Mas nada. Eu não aguento isso. Eu já tô cansada de ter que provar que sou decente. Tô cansada de olhar pra cara de gente que acha que pode me medir pelo uniforme que eu uso ou pelo homem que fala comigo. Eduardo respirou fundo. Eu entendo. Mas você não tá sozinha nisso.
Não parece. Ela se afastou, andou até a janela e ficou olhando a rua lá embaixo. Você me ajudou sim, me deu uma chance. Mas ao mesmo tempo, você me expôs sem querer. Eu sei que não foi por mal, mas agora eu sou a faxineira que mexe com o dono. É isso que falam. E eu só queria trabalhar em paz. Só queria cuidar da minha mãe e chegar no fim do mês sem dor de cabeça. Ele se aproximou, com calma. Eu nunca pensei em você assim. Nunca te vi como alguém abaixo. Desde o começo, você chamou minha atenção pelo esforço, pela dignidade, pelo jeito de não baixar a cabeça pra nada. E agora, como é que eu continuo? A gente dá um passo de cada vez. Ela se virou pra ele, os olhos úmidos, mas não de tristeza. Era raiva presa, um cansaço que morava no peito. Eu preciso de espaço, preciso respirar. Preciso lembrar quem eu sou sem ter alguém me olhando como se eu fosse uma exceção. Eu entendo. Entende mesmo? Eu também me escondi por muito tempo. Atrás do trabalho, dos contratos, do terno, do controle de tudo. Porque tinha medo de me mostrar, de confiar em alguém, de parecer fraco. E aí você apareceu, toda molhada, toda firme, e mexeu com tudo. Eu não sabia o que fazer, então fui tentando, do meu jeito. Camila olhou para ele por longos segundos. Silêncio. Só o barulho dos carros lá fora. Eu não tô dizendo que a gente não pode conversar mais. Só, agora não desse jeito. Eduardo assentiu. Quando você estiver pronta, eu vou estar aqui. Ela sorriu de leve, sem mostrar os dentes. Mas foi um sorriso de verdade. Obrigada por ter vindo. Obrigado por ter aberto a porta. Ele saiu devagar. Não bateu a porta. Não virou para olhar mais uma vez. Só desceu as escadas em silêncio. Camila ficou parada por alguns minutos. Depois sentou no sofá, puxou uma coberta e fechou os olhos. Não sabia o que vinha depois, mas sabia que dessa vez era ela quem ia escolher o caminho. Camila voltou ao trabalho na quinta-feira. Não avisou ninguém. Só apareceu. Entrou pela portaria como fazia desde o começo. Uniforme limpo, mochila nas costas, cabelo preso do mesmo jeito de sempre. O rosto ainda fechado, o olhar sério. Mas tinha algo diferente na postura. Era como se ela tivesse voltado mais pesada por dentro. E ao mesmo tempo, mais firme por fora. O segurança da recepção tentou disfarçar a surpresa. Só fez que sim, com a cabeça. Camila respondeu com um bom dia, rápido, e seguiu até o vestiário. Trocar de roupa naquele dia teve outro significado. Era quase como vestir uma armadura. O uniforme azul claro, o crachá pendurado no bolso. A diferença é que agora todo mundo conhecia a história dela. Todos os olhares sabiam. No corredor do 8º andar, 2 funcionárias passaram cochichando. Uma fingiu que não viu. A outra até sorriu. Camila fingiu que não percebeu, mas percebeu. Cada olhar, cada silêncio, cada piada disfarçada de brincadeira. Ela não era mais invisível, e às vezes, ser invisível era até melhor. Dona. Neide apareceu no meio da manhã com uma prancheta na mão. Tudo certo com você? Camila assentiu, sem se alongar. Se tiver qualquer problema, qualquer coisa fora do normal, você me chama. Pode deixar. E se quiser trocar de setor, a gente resolve. Eu fico aqui mesmo. Não preciso sair de lugar nenhum. Dona Neide sorriu de canto. Gosto de ver isso. O dia foi puxado, mais que o normal. Talvez porque Camila se jogou no trabalho de um jeito diferente. Lavou, limpou, esfregou. Deu conta de 3 andares em vez de 2. Como se estivesse lavando tudo por dentro também. Na hora do almoço ficou na copa sozinha. Levou sua marmita de casa, como sempre. Arroz, feijão e frango desfiado. Esquentou no micro-ondas. Sentou no canto e comeu devagar. Nada de conversa. Nada de celular. Só o barulho da colher batendo no fundo do pote e os pensamentos dela andando soltos. Lá pelas 3 da tarde, quando já estava trocando o lixo do 9º andar,
viu um bilhete dobrado em cima da lixeira. Era branco, papel simples. Tava escrito: Vi tudo. Te admiro. E te apoio. Assinado: Alguém que aprendeu com você. Camila olhou para os lados. Não tinha ninguém no corredor. Sorriu sozinha. Um sorriso pequeno, mas sincero. Guardou o bilhete no bolso da calça e seguiu com a vassoura. Mais tarde, antes de sair, passou no RH para assinar uns papéis atrasados da reintegração. Enquanto esperava, viu Eduardo passar do outro lado do vidro. Ele estava de paletó, falando com alguém. Mas os olhos dele encontraram os dela. Ele não sorriu. Só fez um aceno sutil com a cabeça. Camila retribuiu. E foi só isso. Sem mais nada. Aquilo, por incrível que pareça, aliviou. Porque ela sabia que ele estava respeitando o que ela pediu. Espaço. E mesmo assim, ainda estava ali. No caminho de casa, Camila sentou no ônibus perto da janela. Tirou o celular da bolsa, abriu o aplicativo de banco e olhou o saldo. O pagamento estava ali. Completo, no dia certo. Pela primeira vez em meses, ela conseguiria pagar o aluguel, comprar os remédios e ainda guardar um pouquinho. Chegou em casa cansada, mas com a cabeça mais leve. Dona Elza estava no sofá, assistindo novela. O som baixo, uma coberta fina nas pernas. Como foi? Perguntou sem tirar os olhos da TV. Foi. E foi bom. Camila sentou ao lado da mãe, pegou o controle e aumentou um pouquinho o volume. Hoje você comeu direitinho? Comi. E sabe o que mais? Consegui levantar sozinha para ir até a cozinha. Camila virou o rosto para ela. Sério? Sério. Devagar, claro. Mas fui. Acho que os remédios estão começando a fazer efeito. Elas se olharam. Por alguns segundos, nenhuma falou nada, mas estava tudo dito ali. No fim da noite, Camila foi até o quarto, tomou banho e deitou na cama com o cabelo ainda molhado. Pegou o bilhete do bolso, esticou e leu de novo. Vi tudo. Te admiro e te apoio. Guardou na gaveta do criado mudo, junto com outros papéis importantes. Fechou os olhos. Respirou fundo. E dormiu como há muito tempo não dormia. Camila estava varrendo o corredor do 10º andar quando parou no meio do caminho. Olhou para o vidro da parede, viu o reflexo de si mesma e ficou ali, observando por um instante. A roupa, o rosto suado, o cabelo preso do mesmo jeito. A imagem era a mesma de semanas atrás. Mas por dentro, estava tudo diferente. Fazia tempo que ela vinha sentindo aquilo. Uma inquietação que crescia devagar, como uma coceira que começa leve, mas vai ficando impossível de ignorar. Não era insatisfação. Era mais profundo. Era a sensação de que, depois de tudo o que passou, merecia começar a escrever sua história com a própria letra. No fim do turno, sentou na copa com Larissa, que também trabalhava na limpeza de um prédio ali perto. As duas abriram as marmitas juntas, como faziam toda sexta. Riram das fofocas da semana, falaram de novela e então Camila soltou. Lari, e se a gente abrisse nosso próprio negócio? Larissa engasgou com o suco. Oxi, como assim? Tipo, uma empresa de limpeza. Pequena no começo. Só nós. Duas. Atender casa, consultório, salão. Coisa pequena, mas bem feita. E organizada. A gente monta um Insta, divulga no boca a boca. Sei lá. Eu tenho pensado nisso. Larissa ficou muda por alguns segundos. Depois largou o garfo e olhou bem para Camila. Você tá falando sério? Tô. Mas... e o prédio? O trampo fixo? Eu tô grata por tudo. De verdade. Mas eu não quero passar o resto da vida com medo de alguém me arrancar de lá de novo. Eu quero construir algo que seja meu. Nem que demore. Nem que seja pequeno. Larissa ficou pensativa. Mexeu no arroz com o garfo. Depois olhou de novo para ela, com aquele brilho de quem não estava mais rindo só por educação. Eu topo. Se você for pra frente, eu vou também. Camila sorriu. E ali,
naquele refeitório sem glamour, com cheiro de comida requentada e parede manchada, nasceu um plano simples, mas cheio de verdade. Na semana seguinte, ela pediu demissão. Dona Neide tentou convencer, disse que podia mudar de setor, que era uma pena perder uma funcionária como ela. Mas Camila só sorriu. Eu sou muito grata. Mas agora é hora de tentar outra coisa. Na saída, passou pelos corredores pela última vez. Cada passo parecia um filme passando na cabeça. A chegada encharcada, a mochila revistada, os olhares desconfiados, os dias de cansaço, as conversas rápidas com Eduardo e, principalmente, a força que teve para ficar de pé em todos eles. No elevador, respirou fundo, sozinha, e pela primeira vez, com a sensação de que estava indo embora porque escolheu, não porque foi forçada. Do lado de fora do prédio, o céu estava nublado, mas não chovia. Ela caminhou até o ponto de ônibus com um passo firme. Não tinha salário fixo, nem cliente garantido, mas tinha um caderno cheio de anotações, uma amiga que confiava nela e uma ideia que fazia o coração bater mais forte. Na mesma tarde, recebeu uma mensagem. Eduardo. Soube que você saiu. Posso te oferecer um café? Sem pressa, sem rótulo. Só para colocar a conversa em dia. Ela ficou olhando o celular por uns segundos. Pensou em ignorar. Pensou em deixar para depois. Mas pela primeira vez, sentiu que a resposta podia vir leve, sem medo. Camila. Pode sim, mas sem drama, hein? E com pão de queijo. Eduardo. Fechado. No dia seguinte, se encontraram numa cafeteria pequena no centro. Ele já estava lá esperando. Roupas simples, sorriso mais solto. Então agora é empresária? Empresária em fase de rascunho. Ela respondeu, tirando o casaco e sentando. Mas pelo menos o caderno tá cheio de ideia. Aposto que vai dar certo. Você aposta em tudo? Não. Só em quem já provou que não desiste. Eles ficaram ali, conversando sobre tudo. Menos sobre o que sentiam. Mas nem precisou. No fim do café, Eduardo perguntou: e agora? Vai sumir? Camila pensou, com um sorriso leve. Talvez. Ou talvez eu só apareça do meu jeito, no meu tempo. Ele assentiu. Eu espero. E os dois saíram caminhando juntos. Sem planos, sem promessas. Só com a certeza de que dessa vez, a escolha era dela. Passaram-se 2 meses desde que Camila deixou o prédio. A empresa de limpeza, que começou com uma folha de caderno rabiscada e 2 marmitas no colo, agora tinha nome, perfil no Instagram, cartãozinho e até cliente fixo. Camila e Larissa chamaram de do jeito certo, simples, direto, como elas mesmas. Todo sábado à tarde, as 2 atualizavam a agenda da semana sentadas na mesa da cozinha da Camila. Dona Elza, que já conseguia caminhar até o portão sem ajuda, ficava ali do lado dando opinião mesmo sem ser chamada. Esse salão da rua de cima paga direitinho? Perguntava ela, sempre desconfiada. Paga sim, mãe. E ainda serve café pra gente, respondia Camila com um meio sorriso. A vida ainda era apertada, mas era delas. Camila não precisava mais pedir licença para respirar, nem andar de cabeça baixa. Ela ainda acordava cansada, ainda chorava escondido às vezes, mas agora o peso vinha diferente. Vinha com propósito. Eduardo, por sua vez, respeitou o espaço. Mandava mensagem de vez em quando, perguntava como estava o negócio, elogiava os posts do Instagram, recomendava o serviço para amigos, mas nunca passou do ponto. Nunca forçou presença. Camila percebeu. E gostava disso. Eles se encontravam aqui e ali. Um café rápido. Uma mensagem em horário improvável. Uma troca de olhares por acaso, num ponto da cidade. Não havia definição. Mas também não havia pressa. Numa manhã de quarta-feira, Dona Elza teve uma consulta de retorno no hospital público onde fazia tratamento. Camila foi junto, como sempre. Sentaram na recepção lotada, esperaram por quase 2 horas, até o nome da mãe ser chamado.
O médico era novo. Tinha assumido o caso nas últimas semanas. Um cara jovem, de sorriso leve. Atendeu com calma, analisou os exames, conversou sobre os sintomas. No fim da consulta, olhou para Dona Elsa e disse: "A senhora está respondendo muito bem ao tratamento. Isso aqui", apontou para o exame, "não é comum em pacientes na sua situação. Alguém aí por trás fez um bom trabalho." Camila franziu a testa. "Como assim?" "O tratamento da sua mãe é um protocolo mais avançado. Um tipo de medicamento que geralmente não entra na lista padrão do SUS. Mas nesse caso, entrou como prioridade. Foi indicado por uma ONG que custeou parte dos exames e acelerou o processo." Camila arregalou os olhos. "Que ONG?" O médico clicou no computador, abriu o cadastro. Leu em voz alta: "Projeto Recomeçar. Tá aqui no sistema." Camila ficou parada. Projeto Recomeçar era o nome da iniciativa que Eduardo tinha comentado de leve, uma vez, lá atrás no restaurante, quando disse que apoiava ações sociais, mas sem divulgar muito. Ela não tinha ligado os pontos. "Tem mais alguma informação?" perguntou. O médico balançou a cabeça. "Só o nome do responsável pelo encaminhamento no início do protocolo. Dr. Eduardo Almeida." Camila sentiu um frio na barriga. A boca secou. Olhou para a mãe, que nem entendeu direito. Depois voltou o olhar para o médico. "Obrigada." Saíram da consulta em silêncio. Dona Elsa, encostada no braço da filha, percebeu algo no ar. "Tá tudo bem?" Camila demorou para responder. "Tá. Agora tá." No caminho para casa, ela não disse mais nada. Só pensava. Eduardo nunca contou. Nunca usou aquilo como argumento. Nunca jogou na cara. Fez escondido, sem esperar retorno, como quem só queria ajudar de verdade. Chegando em casa, esperou a mãe se deitar. Depois foi até o quarto, pegou o celular e ficou um tempo olhando para a tela. O contato dele ali, parado. A última mensagem tinha sido um "boa sorte na nova fase", com um emoji de foguete. Camila respirou fundo e escreveu: "Fiquei sabendo hoje sobre o projeto Recomeçar." Do outro lado, a resposta veio rápido. "Não era para você saber, mas fico feliz que tenha ajudado." Ela digitou. Apagou. Digitou de novo. Pensou. Depois mandou: "Você podia ter falado. Não queria que você pensasse que era sobre dívida, ou que eu estava tentando comprar seu carinho. Eu só quis fazer alguma coisa, porque eu vi a mulher forte que você é, e quis somar, não pesar." Camila ficou olhando para aquelas palavras como se fossem vento batendo no rosto, simples, diretas, verdadeiras, como ela sempre esperou. Pensou por alguns segundos e mandou só: "Quer tomar um café comigo amanhã? Com ou sem pão de queijo?" Ela sorriu. Com. E com calma. Na manhã seguinte, sentou à mesa do mesmo café de sempre. Eduardo chegou, 10 minutos depois. Olhou para ela com o mesmo olhar de antes. Mas dessa vez, os dois sabiam que não era mais dúvida. Era começo.